Olá, vamos para mais um vídeo, desta vez abordando as edições de julho e agosto, onde vamos comentar vários aspectos interessantes das corridas, Maratona de Porto Alegre, a chegada do primeiro anúncio de tênis, a preocupação da revista para que as corridas tivessem um percurso aferido e muito mais, tá bom? Vamos lá. A edição de julho, que você deve ter aqui ao lado, traz na capa um meeting que aconteceu em São Paulo como parte de um torneio internacional. Inclusive vieram vários atletas de ponta das provas de pista e campo. Na capa é um 3.000 metros em que a Carmen de Oliveira, com o número 19, foi convidada. Na verdade era a nossa principal corredora, mas que atuava mais no exterior. Então, o meeting foi muito interessante e confirmando, quer dizer, uma coisa que a revista sempre foi voltada para os corredores, né? Nosso público é 99% de corredor de rua. E até alguns atletas de elite, mas a base eram corredores amadores. E a gente, então, esse é o nosso foco, mas nunca deixamos de falar sobre as provas de pista e campo, é o atletismo que aparece lá nas Olimpíadas, tal. Bom, o importante é que agora em seguida eu vou falar do editorial, não tanto falar do editorial, mas mostrar uma coisa importante, que foi a chegada do primeiro anúncio de tênis da ASICS, aqui no rodapé do editorial. Para nós foi maravilhoso. O curioso é que eu fui procurado por telefone, que é a única forma de se comunicar, além de pessoalmente, por uma pessoa chamada Ayrton, que trabalhava na Cambuci, que representava a ZICS. Ele falou: olha, eu conheci a revista, muito legal, a única revista que tinha, né, no Brasil. E eu quero anunciar a ZICS na revista. E foi muito legal. Primeiro que anunciaram vários anos, até recentemente. E praticamente começou aí um caminho legal de que quase todas as marcas importantes voltadas para o running estiveram na revista de forma bem forte, outras esporadicamente. O importante é que a gente sempre teve esse reconhecimento das marcas de tênis, assim como outras entidades, digamos, organizadores de corrida, agências de viagem e tal. Mas a base nossa, que nos sustentou, que nos dava força, sempre foi o assinante. Bom, aqui a gente aborda também, a revista não fazia corridas, lógico, a gente comentava, e comentava no sentido de ajudá-las, para que elas fossem melhores, atendessem meus corredores, e com isso tinham mais sucesso, podiam conseguir mais patrocínio. Ainda as corridas não viviam de inscrição, a maior parte delas era gratuita. Mas enfim, independentemente disso, eu achava que tinha que fazer bem feito. Né? Então, a gente começa, brigamos com o negócio de ter água, ter ambulância na chegada, no percurso, um abastecimento bom, trânsito controlado, esses banheiros, né? Já vou falar sempre nisso. Aí começamos a aperfeiçoar a nossa chatice, pegando no pé dos organizadores, que eram praticamente prefeituras e uns abnegados que queriam fazer a prova, nem havia tanto interesse financeiro, inclusive nada se cobrava geralmente. Aí começamos a batalhar para que as corridas tivessem o percurso aferido, ao menos as mais importantes, que não se sabia, você entrava numa corrida, olha, tem 21 quilômetros, ou não, mas só que a pessoa chegava, eles faziam o resultado, só que tinha 20, então não adiantava. Aí passamos a contar com um colaborador, o Júlio Lima Verde, e também o Rodolfo Eichler, que é o principal medidor, o cara mais credenciado no Brasil. O Júlio Lima Verde é um militar, hoje é um general aposentado, é um assinante da revista e também fanático pelas corridas, corredor, lógico. E passou a escrever de vez em quando sobre como fazer bem feito, no caso a medição do percurso, mesmo que não, ao menos usando o tangenciamento, tal, porque a medição era feita de qualquer jeito. E quase ninguém, raríssimas corridas faziam uma medição apurada. Em seguida, nós temos a cobertura da Maratona de Porto Alegre, que já era sempre procurada para
para a pessoa conseguir resultados rápidos, porque ela é plana, é fria e tal. E nessa edição teve a vitória da Cleusa Irineu e do Atalaia, que é o apelido do Luiz Carlos. E nós tínhamos feito uma camiseta, lembra? Da revista, com uma capa de fevereiro, muito bonita, de algodão. E no dia eles iam ao pódio, e estava meio frio, ainda estavam meio molhados, foram levados ao pódio. Aí eu fiz questão que dei uma camiseta para cada um, para que eles se agasalhassem e ficassem. Os dois eram assinantes da revista, diga-se de passagem. Como eu falei, quase todo mundo era amador, os assinantes, mas tinha os assinantes de elite também que participavam. Que iam acompanhar a revista e reconheciam o papel da revista para valorizá-los, que isso é fundamental. Além de eles, até veem a foto deles e tal. Eu eu apresento aqui um anúncio de uma empresa de suporte para joelho e tal. Também nós não procurávamos porque nem sabíamos da existência dessa empresa. E ela falou, a gente quer o corredor tem sempre problema de joelho, né? Havia a expressão na época, até hoje pode falar, né? Que existem dois tipos de corredores. O que já teve problema de joelho ou os que vão ter. E houve uma certa valorizada nessa coisa. Eu tive uma vez ou outra, mas é uma dor de joelho que você relaxava, segurava um pouco nos treinos, uma semana ou duas, assim que ela vinha, ela ia embora. É um dos problemas que nós tínhamos e nós temos. Aqui também é uma matéria, nós tínhamos então alguns médicos, corredores, que escreviam na revista, como é o caso do Marino Catalini, que nos ajudou nos primeiros anos, escrevendo sobre fisiologia e sobre nutrição, na medida que ele era um médico voltado à área de nutrição. Essa outra página em seguida que nós apresentamos fala de atuação de brasileiros lá fora, a elite, né? E na época os corredores brasileiros tinham bons resultados, excelentes resultados. Não havia africanos ainda, tá? Nós estamos nos anos 94, os africanos começam a chegar no final dos anos 90 e a partir daí não tem para ninguém. Bom, aqui a gente comenta sobre alguns brasileiros que estiveram lá fora, fizeram resultados. Isso vai ser uma patente. O Luiz Antônio dos Santos chegou a ser medalha de bronze no Mundial de maratona. Isso, hoje em dia, Mundial de Maratona, os primeiros 50 são africanos. Aí depois aparecem alguns outros e tal. É importante. A outra coisa que nós apresentamos era, a gente fazia a cobertura de corridas no Brasil todo. A gente recebia resultados ou eventualmente uma foto e tal. E havia corridas já muito antigas, clássicas, corridas de 20, 30, até 40 anos acontecendo. Eram provas modestas? Eram. Mas sempre com premiação em dinheiro para elite. Nada contra, lógico. Só que por vezes gastava quase todo o dinheiro na premiação dessas 5, 10 pessoas, lá os 5 primeiros, masculino, feminino, e não sobrava dinheiro para água, para contratar uma ambulância, para pagar as taxas da prefeitura no controle de trânsito, e fazia isso. Nessa edição que nós estamos falando, que é de julho de 94, é a primeira participação do Luiz Carlos de Moraes, de Petrópolis, que passou a escrever na revista a matéria Corpo a Corpo, e sempre muito legal. Essa aqui é uma história do pessoal que usa matinho, punha matinho no calção, para o passador, que é uma coisa folclórica, do mesmo gênero do atual cloroquina, que não serve para nada, mas algumas pessoas, não sei por que razões, defendem o uso. Havia essa história do matinho, o cara punha o matinho no calção e achava que a dor do lado, aquela famosa dor do lado, que na verdade é quando você corre muito forte, ia passar. Bom, aqui também é um anúncio do Ekiden. Ekiden é um tipo de revezamento da elite, digamos assim, e é muito comum no Japão. Nasceu lá e é lá que tem grande sucesso. Há disputas universitárias e de empresas também. É um revezamento, mas tudo rígido, são 5 participantes e tal. Depois, nós tivemos, já falamos sobre isso, do revezamento Pão de Açúcar, que foi muito importante, mas aí o revezamento Pão de Açúcar já é uma leitura
mais light do equidenho, ou menos rígido, com mais participantes, que permitia que a pessoa, mais gente participasse, mesmo não muito condicionado. O calendário continuava sendo a principal seção da revista, né, mais procurada, e os anúncios de corrida passaram a ser comum, como é o caso deste da 10 milhas garoto. Na edição de agosto, temos na capa o TV atleta Marcelo Butenas, com uma matéria a respeito de treinamento em esteira, que não eram aquelas esteiras ainda muito legais como agora, mas muita gente recorria. O Ailton Ferreira continuava sendo o nosso principal colaborador. Aqui faz uma matéria sobre biotipo, veja se você tem o biotipo. Mais outra matéria sobre... Passamos a ter uma sessão, organização de provas, para que as pessoas, sugerindo aos organizadores como fazer bem feito, no caso também pelo Júlio Lima Verde apresentando. Aqui então a matéria de capa, com o Butenas e comentários. Já havia teve um sucesso a primeira extra maratona de 100 km que nós comentamos, e aqui nós apresentamos um treinamento feito pelo João Roberto de Souza e por mim, e já metido a besta, achava que podia dizer como treinar 100 km, eu tinha feito 50. Mas eu quis fazer um comentário para ajudar as pessoas que estavam pensando em enfrentar a extra maratona de 100 km, a segunda edição, também na cidade universitária. Aqui uma cobertura dos 10 km Timor de Santos, minha terra, e que uma prova maravilhosa, mas no começo nem tanto, parece que a vitória do Luiz Antônio dos Santos é uma prova muito interessante, ela tratava muito bem a elite e tratava bem os corredores, só que não tinha banheiro no começo, e a gente fez muitas críticas. O detalhe interessante é que a gente fazia essas críticas, e esse pessoal de Santos, a tribuna, era receptivo, falava, puxa, é verdade, a gente, puxa, precisa arrumar isso, arrumar aquilo. Ou que outros organizadores, até recentemente, oi, você criticou a nossa corrida, aí te anunciou, e daí? Bom, aqui a gente faz outra cobertura, fala de patrocínio, era muito comum corridas que gastavam quase todo o dinheiro na elite, nada contra, só que não sobrava nada para água, para contratar uma ambulância, enfim, não esqueciam dos 99% e ficavam lá preocupados com a elite, é que era quase obrigatório, se não fizesse premiação na premiação para a elite, praticamente não aparecia ninguém. O importante é que a revista queria ajudar as corridas a ficarem boas, e a gente, posso dizer que a gente conseguiu. Dos anos 90, depois foi avançando, e hoje essas corridas são ótimas, no Brasil são semelhantes às melhores do mundo, mas se não tivesse tido a revista chamando a atenção, não só dos organizadores, mas depois eu passo também a pegar no pé dos próprios corredores, que aceitavam que as corridas fossem uma bagunça, tá bom, quase nenhuma cobrava, e deixavam por isso mesmo, e eu comecei a pegar no pé tanto dos organizadores quanto dos participantes, tá bom? Vamos lá, na próxima edição vamos falar, já começar setembro, outubro, estamos ainda em 94. Participem, mandem e-mails, por favor, tá bom? Comentando, criticando, sugerindo o que vocês acharem mais interessante, tá bom? Muito obrigado.